Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência a mais um estudo no nosso livro Mereça Ser Feliz, dos nossos amigos espirituais, Eurípides Barçanufo e toda a equipe que foi destacada, anos atrás, para nos trazer essas lições tão importantes para cada um de nós. Na semana passada foi bastante interessante o nosso estudo. Estava revendo essa semana, para estar colocando no YouTube, lá no canal. Foi hoje que foi colocado. E é muito interessante que nós possamos revê-la, que ela coloca com bastante profundidade, a importância de nós termos uma relação familiar, uma relação com amigos, com as pessoas com quem nós temos confiança, de uma profundidade maior. Nós falávamos, no encerramento do capítulo 4, daquele construtivismo moral, que nós devemos, da mesma forma que estamos aprendendo dia a dia a valorizar a nossa inteligência, e a gente percebe que principalmente nas escolas, nos estudos, nas profissões, a gente alimenta com bastante frequência as nossas habilidades mentais, intelectuais. O capítulo 4 estava falando com bastante propriedade que nós muitas vezes estamos empanturrados de informações, de conhecimento, mas nem sempre estamos conseguindo digerir esses conhecimentos com o sentimento ou com o coração. Então esse construtivismo moral é algo que todos nós devemos nos dedicar. É como se dentro das habilidades humanas, sabemos nós já tivéssemos avançado muito na inteligência, na tecnologia, nas ciências, e agora precisamos também avançar em moral, na questão que está relacionada ao sentimento, à espiritualidade, a questão de sermos cada vez mais humanos, no sentido profundo da palavra. E encerrarmos falando exatamente disso, de como de uma forma ou de outra o atual estado de coisas que se estabelece no planeta, que seja a pandemia, o Covid, independentemente do nome que se dê, nós todos estamos constrangidos a refletir com mais profundidade naquilo que temos feito, de como temos agido. Então poderia-se dizer uma pausa para a reflexão. E isso precisa ser feito de fato, para que a gente possa retomar esse novo normal, como estamos chamando, com essas habilidades mais prontas, que nós possamos, nesses momentos que temos, perceber que, de certa forma, nada é por acaso, independentemente das causas, como isso tudo surgiu. Sabemos que, a princípio, não adianta eleger culpados, uma vez que todos somos responsáveis, em maior ou menor grau. E isso se torna improdutivo. Sabemos nós, todos estudamos em várias áreas do conhecimento humano, que não adianta muito nós nos fixarmos nos problemas, mas é importante que a gente possa olhar para as soluções. Então, buscar soluções juntos. O problema está aí, ou a dificuldade está aí, o desafio está aí. Ele não vai arrefecer, continua presente, e cumpre que cada um de nós possamos enfrentar esse desafio com inteligência, com uma postura ativa ou proativa, no sentido de buscar as soluções para cada caso, para cada situação. Algumas são mais particulares, de cada um de nós, outras são coletivas, que dependem de um esforço conjunto, compartilhado. Então que possamos, cada um de nós, dentro das responsabilidades que nos tocam, buscar estas soluções, individualmente e coletivamente. E é o estudo de hoje, que é o capítulo 5, que nos fala do confessai-vos uns aos outros. Ele é bastante interessante porque ele toca num ponto crucial das nossas relações humanas. E se de certa forma, ao longo dos últimos séculos, nós não fomos capazes de criar esse construtivismo moral,
da mesma forma e intensidade que criamos ou desenvolvemos as ciências e as tecnologias, é porque na base dessa dificuldade se encontra as relações humanas. Nós, seres humanos, optamos por algum motivo, e cada um vai ter que buscar o seu, por ter umas relações mais superficiais, mais de periferia e não de profundidade. Um dos motivos ou das consequências que já podemos pensar juntos seria que nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, o que se imaginava lá atrás, né, eu imagino, quando os cientistas começaram a desenvolver essas técnicas, essas tecnologias, essas descobertas tão maravilhosas, imaginava-se que teríamos mais tempo. Imagine as produções de antigamente, né, todas manuais, quase artesanais. Vamos pensar nas nossas gestões administrativas, que eram muito na caneta e no lápis, né? A nossa comunicação era via carta. Então, notícias que ocorriam do outro lado do planeta demoravam para chegar até o lado de cá e vice-versa. Então, nós tínhamos, evidentemente, esforços continuados no sentido de produzir tudo isso de uma forma mais manual, mais artesanal. Com as tecnologias ficou tudo muito rápido. Hoje nós produzimos com muito mais velocidade. A informação cruza o globo em tempo real. Nós, através das tecnologias ao alcance da mão, né, os nossos smartphones, temos uma biblioteca extraordinária, né, que são a internet, gratuita, com todas as informações. Conseguimos falar com quem quer que seja sem ter que emitir uma carta e esperar que ela chegue para que alguém responda. Então está tudo muito mais ágil, muito mais rápido. Imaginava-se que nós teríamos mais tempo, uma vez que temos as tecnologias para trabalharem ao nosso dispor. E aconteceu justamente o contrário. Nós aceleramos a vida. Nós fizemos tudo um fast food, né, como se diz, é tudo muito rápido. E nós, talvez na nossa insanidade, não cabe aqui nenhum juízo de valor, estamos competindo com essa velocidade tecnológica. Ao invés de fazer que ela trabalhe para nós enquanto nós tenhamos uma tranquilidade ou uma qualidade de tempo maior, nós estamos cada vez mais acelerados, com metas e resultados para ontem, com agendas atrasadas, com pendências não cumpridas ou não assistidas. E ninguém falou que tinha que ser assim. Foi meio que fomos fazendo. E aí estamos colhendo hoje dificuldades, talvez na própria saúde e na questão do construtivismo moral, porque nessa aceleração da vida tem nos faltado tempo para nós. Nós cumprimos agendas e tarefas e não temos muito tempo para relacionamentos, a não ser aqueles relacionados às festas, às questões sociais, onde normalmente nós vamos extravasar um pouco a atenção adquirida no dia a dia. E é importante entendermos que dentro desse confessai-vos uns aos outros, onde nós vamos ter um tempo para nos dedicar a esta relação de profundidade, onde vou ter um tempo para expor e para ouvir a exposição do outro, um tempo de relação mais profunda, exige evidentemente uma qualidade e quantidade de tempo. Nós poderíamos fazer uma reflexão com a própria educação dos filhos. Isso já é tácito, já é colocado, né? Antes da pandemia, dizíamos nós, muito pouco tempo. Por quê? Porque durante o dia nossas atividades profissionais consumiam no mínimo 8 horas diárias, no mínimo, né? Normalmente consumiam mais para algumas das pessoas. E além das atividades profissionais, tinham muitas outras, agendas muitas vezes sociais, compromissos. Os filhos ficavam na escola, os pais trabalhando. Então, normalmente se tinha um tempo exíguo, muito pequeno de dedicação e de convivência familiar. As famílias acabaram se desagregando. E criamos um mundo, pelo menos no Ocidente, muito utilitarista, muito consumista, baseado nas aparências e no ter.
Estamos chovendo no molhado, claro que estamos. Isso é uma questão que já está sendo ou já foi debatida há muito tempo. Mas não podemos voltar para estas questões após a pandemia. Precisamos entender que o novo normal vai exigir de cada um de nós uma profundidade de relações maior. As nossas relações humanas precisam ser aprimoradas para que nós possamos adquirir a felicidade. Não há como ser feliz se não tivermos relações positivas, saudáveis. Relações familiares que são de amor, onde nós conseguimos estabelecer um céu de venturas dentro do lar. Então isso é uma questão óbvia. De que depende o céu de venturas dentro de casa? Das nossas relações familiares. Por que algumas famílias conseguem ter essa bênção celestial de ter harmonia e paz no seio familiar ou dentro de casa? Porque encontramos famílias, independentemente da classe social, independentemente de terem mais ou menos renda ou mais ou menos inteligência, existem famílias que vivem em harmonia, onde todos verdadeiramente exercitam o respeito e o amor. Há uma profundidade de relações, há um respeito, há, como nós dizíamos, paz e harmonia. Parece o céu. Todos estão aí para servir o outro. A esposa quer servir a família toda, o marido quer servir a família toda, os filhos querem servir, netos, se existir, querem servir. Pode surgir até uma briga para ver quem que serve mais, né? Não há aquela disputa, porque eu faço isso, porque você não me compreende, porque eu tenho que fazer tudo, né? Você não ajuda em nada. Não, todos estão compreensivos, tolerantes e sinceramente interessados no outro. E em construir essa relação de profundidade, onde entendendo as dificuldades e as necessidades do outro, eu me esforço para atendê-las. Isso é tão óbvio, mas tão óbvio que talvez aquelas famílias que não consigam atingir esse estado de coisas não estão conseguindo imaginar o quanto isso poderia ser simples. Vamos pensar de uma forma mais utilitarista, então, mais consumista, para nós vamos ver como a gente já age assim em outros setores da nossa sociedade. Vamos imaginar um pequeno comércio, numa cidade bem pequena, que começa a crescer. Eu coloco lá uma mercearia para servir alguns pães, alguns alimentos, abriu as portas esses dias, está bem pequenininho, alguns clientes que vão indo, e em determinado momento os clientes, que são todos amigos, começam a falar, vamos imaginar com o seu João, o senhor poderia vender arroz, imaginar que ele não venda, né? Vem o segundo, se o senhor poderia vender arroz, nossa, nós estamos precisando de arroz, por que o senhor não coloca arroz para vender? O que o bom comerciante faz? Começa a disponibilizar arroz. Os clientes estão pedindo. Não, quiser vai atrás de outro. Aqui eu não vendo arroz não, né? Tratando mal não, vai tratar bem e passa. O senhor João tem que ir tão longe na cidade grande buscar carne, né? O senhor não quer abrir um açouguezinho junto aí com a sua mercearia? Vem o terceiro, vem o quarto, por que o senhor não vende uma carne? Movimenta para vender uma carne, daqui um pouco o que ele vira? Um hipermercado. Pega a história dos grandes conglomerados, começaram assim, atendendo pequenas necessidades, se ajustando à necessidade dos clientes, atendendo às necessidades deles, ficando a maior. Quanto maior, mais serve. Quanto mais serve, maior fica. Quanto maior fica, mais serve. Quanto mais serve, maior fica. Não é assim? Não é tão simples isso? Algum comerciante contínuo comercial conceberia e não atender o cliente? Vai continuar pequeno e vai quebrar. E nós fazemos assim nas relações com a vida. Dentro de casa, os teus clientes, a esposa e os filhos, papai, o senhor podia ser mais compreensivo. Você podia tirar um tempo para mim. Você poderia ter... O que a gente faz? Larga a mão. Nós não atendemos a nossa clientela, a nossa família, nas necessidades que demonstram. E aí nos tornamos pequenos, mesquinhos, egoístas. E aí definhamos.
moralmente e espiritualmente. E aí somos infelizes. Por quê? Porque a nossa moral é desse tamanho. A nossa capacidade de compreensão não cresce. O nosso respeito ao semelhante atrofia. E as nossas relações vão ficando frias, interesseiras. E eu me torno cada vez mais egoísta. E o orgulho impede que eu veja isso, porque eu tenho razão. Os outros é que não me compreendem. Então, se nós agíssemos como um bom comerciante, no mínimo, para usar a inteligência, e não precisaríamos nem usar o sentimento, atendendo à necessidade daqueles que estão conosco, as nossas famílias cresceriam em graça, né? Como dizia Jesus. Então, as nossas relações humanas têm que partir do princípio de servir ao outro. Teriam que partir do princípio universal estabelecido por lei. É dando que se recebe. Não há a mínima possibilidade de eu receber aquilo que eu não dou, porque é uma porta que abre por dentro. À medida que eu me torno humilde e dou atenção às pessoas, eu aprimoro minhas capacidades de empatia, de entendimento, de compreensão. Eu vou me tornando mais flexível à opinião alheia e menos travado nas convicções pessoais. Não é assim que funciona? A vida é assim, a natureza é assim, Deus age assim, o nosso corpo age assim, né? As nossas células estão todas elas prontas para servir. Nenhuma das nossas células, inteligentes que são, deixam de cumprir com uma função de atender o organismo. Elas se adaptam, elas se multiplicam, elas se movimentam dentro de todas as suas forças com um único objetivo: atender às necessidades orgânicas. E por isso que nós funcionamos tão bem, salvo quando há alguma falha no equipamento. Mas se o equipamento está saudável, ele se restabelece com muita velocidade. Está aí de novo a pandemia para ensinar isso. Aqueles que têm uma imunidade elevada não sofrem tanto as consequências da doença. É claro que não podemos aqui nem arriscar qualquer análise em termos desse vírus, que ainda é bastante desconhecido. Mas isso é uma questão mais ou menos óbvia dentro da medicina. As pessoas imunodeprimidas, aquelas que têm a sua capacidade, a sua saúde imunológica afetada, adoecem com mais frequência. E aquele organismo que está mais saudável, mais com respostas autoimunes mais rápidas, ele se restabelece com mais velocidade e sofre menos. Porque o organismo, quando saudável, é inteligente e reage com prontidão, atendendo às necessidades orgânicas sempre que elas existirem, sem pensar, sem cobrar, sem exigir. Então, não adiantaria muito nós tratarmos de um assunto tão profundo, confessai-vos uns aos outros, sem entender essa necessidade humana de aprimorar as nossas relações em uma base mais profunda. Para, continuando com o último estudo da semana passada, nos fazer aquela pergunta: como eu tenho agido na vida? Eu tenho somado? Eu tenho criado ou facilitado as coisas, ou eu tenho criado dificuldades? Eu tenho somado ou diminuído? Eu tenho exercido os papéis da forma correta? Tenho sido um bom profissional, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe? Como está a minha atuação dentro da minha casa, do meu lar? Eu tenho providenciado pela minha parte para que se estabeleça um céu de venturas ou um inferno de contrariedades? Então, essas reflexões precisam existir para que eu me estabeleça no mundo, pelo menos a partir de agora, se ainda não o fiz, com responsabilidades maiores nas relações humanas. Porque essa responsabilidade é única e exclusivamente minha. O que os outros estão fazendo importa aos outros, a cada um segundo as suas obras. Seremos, após o desencarne, confrontados com a própria consciência, não com a consciência dos outros. Lembra da pergunta? Que fizestes, amigo?
Ah, porque meu pai... Não, seu pai nós já conversamos, ou vamos conversar. Eu estou conversando contigo. Ah, porque meu irmão... Não, com o seu irmão a gente ainda vai conversar, eu quero saber você. Poderíamos fazer outra pergunta. O que fizestes do que te fizeram? Porque você determina como agir ou reagir frente às coisas. Ah, o mundo era muito incompreensivo. E você foi o quê? Incompreensivo também. Então, não fizestes nada. Apenas estivestes refém daquilo que tu imaginavas que foste o mundo. Porque se você é incompreensivo, você não vai enxergar outra coisa que não seja incompreensão. Então, o mundo que você diria que era incompreensivo era o teu mundo íntimo, refletido no mundo exterior. Isso é lei. Então, avalia como você está olhando o mundo. É o que você é. Ninguém me compreende, sinal que você não compreende ninguém. Ninguém me entende, sinal que você não entende ninguém. Todo mundo é muito impaciente, sinal que te falta paciência. Pode ser dura essa constatação, mas ela não apenas é óbvia, como é a única certeza que nós temos. Cada um enxerga o mundo com os olhos que tem. Então, cuidado ao expressar os teus julgamentos, porque na medida que julgares, serão julgados. O teu julgamento é a tua condenação no tribunal da consciência. Pode ser duro, e é, porque isso é questão de justiça. A justiça é cega, com uma navalha muito fina. Então, para que não venhamos colher no futuro amargos frutos, como alguns ainda colhem, que nós possamos entender isso com um pouquinho mais de humildade. Para que o orgulho não nos torne míopes, imaginando que as coisas já são assim porque os outros fazem que elas sejam assim. Não. O que sentes no teu coração é responsabilidade tua e de mais ninguém. O que passa pela tua cachola de pensamentos é responsabilidade tua e de mais ninguém. O que pensas do outro é responsabilidade tua e não define o que o outro é, mas te define quem você é. Então, quando apontamos os dedos para os outros, julgando a todos, estamos, na verdade, julgando a nós mesmos. E estamos mostrando ao mundo quem somos. Alguns de nós incompreensivos, outros antirrespeitosos, alguns violentos e outros tremendamente interesseiros, interessados em si mesmo e em como aproveitar das coisas, independentemente se está prejudicando alguém. Esse pode ser o mundo que vivemos? Pode, que cada um diga por si. Eu tenho a minha ideia de mundo e ela é minha. Eu tenho o que eu sinto no mundo e os sentimentos são meus. Coloco eles na balança da minha consciência, ou procuro colocar todos os dias, que cada um faça da mesma forma. E as nossas relações, então, precisam ser aprimoradas. Por quê? Porque senão, ao tratar agora mesmo do confessai-vos uns aos outros, como é que nós vamos nos abrir em essência para aqueles que convivem conosco, se eu sequer consigo ter com eles uma relação de profundidade? Então, as nossas famílias precisam ser, como diz Emmanuel, esses instrumentos ou esses institutos de tratamento, onde nós nos reunimos sob o mesmo teto com o objetivo de crescimento e de auxiliar o crescimento do outro, numa relação profunda, onde eu consigo, sem filtros, mostrar o que sou e o outro mostra quem é. E nós juntos, nessa relação de profundidade, vamos auxiliar aos outros e a nós mesmos a construir relacionamentos mais sólidos, mais profundos, baseados no amor e na amizade. Então, se você não quiser falar de amor por outro homem, já que você é um, você pode falar em amizade, que é a mesma coisa, né? A amizade estabelece a necessidade do amor. Não é amigo quem não ama. Então é importante nós termos essa capacidade de trabalhar juntos dentro das nossas relações
É assim que a gente constrói famílias saudáveis, fortalecidas, que vão produzir, evidentemente, profissionais mais saudáveis, mais fortalecidos. Pessoas que vão ter uma capacidade de relacionamento interpessoal mais apurada, uma inteligência emocional mais aguçada. São pessoas que vão entender que onde quer que estiverem, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma sociedade, dentro de uma área pública, vão estabelecer uma relação sadia e vão servir aqueles para os quais foi designado servir, porque aprenderam isso dentro de casa. Se veio de um lar estabelecido na disputa, no egoísmo e na falta de respeito, evidentemente reproduzirão aquilo que aprenderam. Então é inteligência nós produzirmos pessoas melhores e sermos pessoas melhores, vivendo numa sociedade melhor. É bom para todo mundo ganha. E por que não fazemos desse jeito? Aí cada um precisa avaliar por que não faz, se já não está fazendo. Falta de tempo? Agora teremos um pouco mais de tempo, imagino eu. Podemos desacelerar um pouco a vida no sentido do utilitarismo e sermos mais profundos, verdadeiros naquilo que fazemos, com um pouquinho mais de tempo de produção daquilo que fazemos? Por que não? Então, cada um precisa estabelecer uma forma de começar a se relacionar melhor para conseguirmos juntos nos ajudar. É interessante porque todos nós, nessas relações, temos sido atacados por uma infestação moral de vergonha em compartilhar necessidades íntimas com fins reeducativos, através do diálogo construtivo, criando uma lamentável epidemia coletiva de sigilo e omissão acerca das realidades profundas da alma. Então, cai exatamente nisso. Por que a gente não consegue ter esse compartilhamento das nossas necessidades íntimas com fins reeducativos? Por que não conseguimos expor algumas fraquezas dentro da nossa relação íntima no lar? Por que não aceitamos que temos algo que precisa ser reeducado, aprimorado? Pelo orgulho. Por isso que estamos estudando orgulho. O orgulho nos impede de mostrar determinadas fraquezas, mesmo para nós. O homem orgulhoso não admite que é fraco, arruma justificativas e muitas vezes transfere responsabilidades para não assumir esta fraqueza. E não há outra forma de se crescer e de se reeducar se as nossas relações não forem baseadas nessa transparência, onde temos a obrigação de ser sinceros com o outro, para não manipularmos certas verdades e para não criarmos uma vida de ilusão. Será que nós, socialmente, não criamos uma vida de ilusão? Analisem ou analisemos com bastante profundidade se nós não vivemos, em muitas ocasiões, uma vida de ilusão, estabelecendo muitas aparências e muita dependência do ter coisas e de não ser, sabendo que a morte está próxima. Pegando a recomendação cristã, louco, esta noite te pedirei a alma. Então, por que é que muitas pessoas, como nós temos uma palestra aí que está no canal, que é o médico à cabeceira da cama, que vale a pena revê-la, e diz lá que o cristão vive como se estivesse permanentemente com o médico à cabeceira da cama. Por que quando o médico está à cabeceira da cama, os nossos valores se invertem? Porque a morte está próxima. E aí alguns valores da nossa vida se tornam tão sem valor, não é assim? Então, que nós possamos ter essa clareza de mente para avaliar a nossa vida, para que consigamos estabelecer relações mais transparentes e verdadeiras com fins reeducativos. Se nós pegarmos como Jesus mantinha suas relações, todas elas eram educativas. Ele não perdia a oportunidade
de dar uma mensagem, seja através de parábolas ou exemplos, de educar aqueles com os quais vivia, dentro do amor, do respeito, do fazer aos outros o que gostaria que fosse feito, né, de perdoar. Não era assim? Tratamos pouco ou nada de nossos conflitos, destinando largo tempo para falar dos outros, detectando os problemas fora de nós, em razão de ser doloroso o autoenfrentamento. Então isso é muito comum nos nossos encontros, nas nossas falas. A gente não fala de nós, a gente não torna o assunto chato, né? De colocar certas questões que dizem respeito aos presentes. A gente fala de amenidades, a gente passa o tempo, a gente tem os entretenimentos da vida, o lazer. Nada contra, imagina, temos que ter o lazer. Mas em família e em grupos mais íntimos, é importante essa ação reeducativa, para que nós tenhamos mais tempo para falar de nós. Talvez teríamos muito menos necessidade das terapias. E por isso que as terapias funcionam tão bem, porque justamente numa terapia você fala de si. Mas nós podemos em família estabelecer isso como um compromisso de reeducação. E podemos estabelecer isso dentro dos nossos grupos de amigos, onde nós vamos ter relações mais profundas dentro do confessar-nos uns aos outros. Evitamos o autoencontro permanecendo nas adjacências dos problemas, canonizando critérios de melhoria e crescimento espiritual que andam muito distante das credenciais exaladas por Jesus, como se as tarefas das quais participamos fossem termômetros da nossa elevação espiritual. Confundimos com frequência a disciplina com a iluminação. Somos todos candidatos ao bem, mas ainda não o trazemos de todo no coração, a despeito das nossas excelentes folhas de serviço à causa. Então, o fato de eu estar trabalhando em algo não quer dizer que eu já tenha adquirido aquele algo. Falávamos isso semana passada, retrasada. Pelo fato de eu levantar a bandeira da paz e lutar pela paz, não quer dizer que eu já seja pacífico. Ser pacífico é algo muito mais profundo, de alma, de profundidade. Lutar pela paz muitas vezes é cumprir uma agenda, é fazer, como diz aqui, uma folha de serviço. Então precisamos colocar o coração e a conscientização naquilo que fazemos para que seja algo de profundidade, onde nós vamos entender o quanto já avançamos na construção de nós mesmos. Portanto, mediunidade nobre, cargos de destaque, livros consoladores, obras de caridade, uma oratória fluente são recursos didáticos de alto aperfeiçoamento e não são atestados de competência de virtudes que supomos já possuir. É aquilo que falávamos e sempre falamos. Às vezes o ego se estabelece no mundo com muita propriedade, com muita desenvoltura, exercendo papéis, mas é o personagem. Não quer dizer que o ator de bastidor, aquele que fica atrás das cortinas, depois retirando os cenários e apagando as luzes, já tenha adquirido aquela desenvoltura. Ai de nós se continuarmos encantados com a desenvoltura individual nessas tarefas, aguardando privilégios diante da morte. Vejamo-las sim como oportunidades e não espaços para impressionar com o falso missionarismo. Porque às vezes a gente de fato gosta tanto de exercer o papel, se acostuma a ele e se enxerga tal qual um missionário, exercendo uma atividade de destaque. Não quer dizer que você tenha feito a transformação individual e nem que ao exercer um bom papel você tenha se tornado uma pessoa melhor. O labor espírita cristão é campo de treino e enfermaria de recuperação, na qual devemos nos aplicar com muita humildade, por mais bagagem adquirida, agindo como doentes em busca da sua alta médica. Então essa é uma visão interessante que a gente vê muito em algumas outras reflexões, é que todos nós estamos num processo de cura. Nós temos algumas dificuldades interiores naturais de quem ainda está em construção.
Nós sabemos disso. O ser humano está em construção. A caminhada evolutiva do espírito é longa. Começou há muitos milênios lá atrás e se estenderá pela eternidade. Sempre. Dentro desse crescimento nos tornaremos perfeitos um dia. Dizia o mestre: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas ainda não conseguimos fazer o que Jesus fazia. É sinal que a nossa evolução ainda está por se completar. Há algo em nós inacabado. Nós somos co-criadores com o Criador. O Mestre nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos criou simples e ignorante, para que ao longo dos séculos e dos séculos adquiríssemos maiores conhecimentos e nos tornássemos seres mais complexos, mais perfeitos. Então nós, juntos com o grande Pai, arquiteto do universo, organizamos a nossa construção e vamos trazendo os materiais necessários para essa construção. Então a vida que se nos apresenta hoje é material didático. São oportunidades benditas, onde eu colho aqui e ali uma lição. Dizem os filósofos: cada dia traz a sua lição. Aprendestes a lição do dia? Alguns não conseguem nem enxergar a lição. Não, hoje é domingo. Não teve lição nenhuma hoje. Não vi nenhuma lição. Todo dia traz a sua lição. Não tem um único dia da nossa existência que não traga pelo menos uma lição a ser aprendida ou a ser reforçada, relembrada. Então nós devemos abrir as páginas da nossa vida todos os dias como se em branco estivessem, e de fato estão. E aí vamos escrever a história daquele dia, aprendendo uma lição por dia, pelo menos. Então, ao escrever o dia de hoje, se você ainda não escreveu, já escreveu, porque já são 19h30, ele praticamente está se concluindo. Então, revise os escritos do dia de hoje. Ainda dá tempo, antes do fechamento das 24 horas, de riscar alguma coisa, corrigir uma fala, reorganizar um parágrafo, colocá-lo de uma forma melhor, pelo menos mental e sentimentalmente, para que o dia se encerre com aquela tranquilidade de alma de quem fez a sua parte, de quem está quite ou quites com a sua consciência. Incontestavelmente, assumir essa posição não significa perder a autoridade, e sim ganhá-la, além do que estaremos nos aliviando de um fardo desnecessário imposto pela vaidade em querer ser o que achamos que devemos ser, mas ainda não damos conta de ser. Ser autêntico e esforçar por melhorar é trilha segura em direção à felicidade definitiva. Então, encerramos esse capítulo, que ele é mais extenso, mas ele traz um estudo de caso, que não seria o caso de nós, estudo de caso, que não seria o caso de nós falarmos aqui, Mas fica aí, então, a conclusão para que a gente entenda a necessidade de nos olhar com filtros, ou com menos filtros e com mais verdade, para que as nossas relações sejam mais profundas e para que utilizemos o nosso precioso tempo, o tempo de vida encarnada, para esse aprendizado e para esse aprimoramento das relações humanas, onde aprenderemos um dia a amar verdadeiramente todas as pessoas e todas as coisas. Vamos em frente.